tradução, a gente vai expor esse trabalho para a turma. Nosso trabalho, o foco dele é exibir para a turma a imagem do tradutor brasileiro. Hoje em dia, quem sabe se passar a sua experiência de tradução ao longo dos anos e como que é a visão da sociedade vendo o tradutor, como que você se enxerga como tradutor e você pode falar um pouco de como é a atividade do tradutor no Brasil. Tá, você perguntou muita coisa, vamos lá. De modo geral, eu diria que o tradutor tem pouca visibilidade na sociedade, quer dizer, o leitor comum, quando ele pega um livro para ler, ele realmente acha que está lendo o livro do autor, mesmo que o autor seja uma língua estrangeira. Ele sabe que aquilo foi traduzido, mas ele não tem consciência, ele não fica o tempo todo pensando que aquilo é uma tradução. Né? Então a imagem do tradutor é tradicionalmente pouca visibilidade. Né? E eu diria que de uns anos para cá, o tradutor está tornando uma figura um pouco mais visível. Primeiro porque no mundo acadêmico os estudos de tradução cresceram. Né? Segundo, que as editoras estão dando um certo destaque maior para o nome do tradutor. Antigamente ele aparecia, às vezes só naquela página esquerda da folha de rosto, no meio da equipe técnica. Agora sempre aparece na folha de rosto e às vezes aparece na contracapa, na quarta capa, ou até mesmo, excepcionalmente, quando é tradução de poesia, aparece na primeira capa, em fonte menor. Isso é uma visibilidade maior. Em segundo lugar, os próprios cadernos literários, né, os suplementos, os jornais também, muito timidamente, começam a falar um pouco mais, né, do tradutor e comentar a tradução. Ainda é uma visibilidade bastante baixa, mas eu acho que é um pouco maior do que era quando eu comecei a trabalhar nos anos 70, né? De lá para cá eu acho que houve uma mudança. Então se diz que de lá para cá houve uma mudança da forma ou até da intensidade, como as pessoas, dessa percepção das pessoas com relação ao tradutor, a figura do tradutor. Uma coisa que eu esqueci de falar, a existência de cursos de tradução. Quer dizer, no tempo que eu comecei a traduzir, ninguém estudava tradução, ninguém se formava em tradução. Então o tradutor acabava virando tradutor por acidente. Hoje em dia já aconteceu de dar uma palestra, de dar uma conferência, e no final da palestra vem uma mãe com um filho adolescente, dizendo, eu trouxe meu filho para vir aqui porque ele quer estudar tradução na PUC. Né? Você imagina um garoto de 14 anos que, como opção de carreira, que eu quero estudar tradução na PUC. Isso é uma coisa fantástica, eu achei isso uma coisa fantástica. No meu tempo não existia isso. E como que é essa relação? Você é tradutor e trabalha numa instituição, como a gente chama de ator de marfim, que é onde ficam os teóricos, as pessoas estudando a respeito do nosso caso, a tradução. Como que é essa relação do tradutor, do profissional, aquele que vive da atividade tradutória, e os teóricos, aqueles que estão na torre de marfim? É uma relação meio complicada. Eu recentemente li livros de tradutores práticos, né, que manifestam de uma maneira bem clara um total desprezo pela teoria da tradução. Né? Por que acontece isso? Eu diria que não é o nosso caso aqui, porque nosso curso aqui é um curso de formação de tradutores, mas muitas vezes você tem um programa de estudos da tradução em que as pessoas que trabalham não são tradutores, em que eles não estão formando propriamente tradutores, mas estão apenas estudando tradução como um ramo da teoria literária. Que se chama de teoria pura e simples. Né? Isso realmente corre um certo risco. Eu acho que há um risco dos teóricos da tradução que nunca trabalharam como tradutores, que nunca formaram tradutores, né, de se perder, às vezes, no circular de teorias que não são muito relevantes para a prática. Esse risco eu acho que aqui na PUC não corremos, justamente porque o nosso programa de estudos da tradução faz parte de um programa de formação de tradutores. E as pessoas que trabalham aqui também têm ou estão atuando ou já atuaram como tradutores. Acho isso muito importante. Então são pessoas que não só simplesmente, os educadores não simplesmente se formaram e vieram dar aula, eles já fizeram atividade, já viveram da atividade tradutora. Ou já fizeram revisão, mesmo os professores que não são tradutores atualmente, eles fazem muita revisão de tradução comercial para o mundo das editoras, das firmas. Né? E esse contato com o mundo real impede, a meu ver, que o teórico de tradução entre num barato de torre de marfim. Né? E é um problema que acontece às vezes. Né? Então você vê afirmações feitas por teóricos de tradução, eu fico olhando e digo, esse cara nunca traduziu na vida, eu não estaria dizendo isso, é uma coisa completamente inviável. Isso que está fazendo é muito bonito, é muito interessante, mas não tem nenhuma possibilidade de realização no mundo prático. Né? Isso. Vamos então aqueles exemplos das metáforas, né? A metáfora do construtor, a metáfora das malas, a metáfora do canibalismo.
Você tem alguma... Olha, das três metáforas, a que eu acho mais furada é realmente a metáfora do construtor. Primeiro que não há uma demolição, o original permanece lá. Segundo, que na verdade você não pode usar aqueles materiais. Os materiais com que eu trabalho são a língua portuguesa. Quando eu traduzo do inglês para o português, o material que eu estou trabalhando é a língua portuguesa. Eu não estou utilizando os materiais do inglês. Como eu sou tradutor de poesia, eu tenho muita consciência do fato de que o meu material é sempre a língua portuguesa. Então essa metáfora me parece... de novo eu diria que quem bolou essa metáfora não é um tradutor prático. Mas e teria alguma dessas três que eu me referi, ou alguma outra? A segunda, né, a segunda das malas, né, ela tem um problema de achar que, na verdade, a única coisa que importa na tradução é o conteúdo, e não a forma. Isso funciona para o tradutor de textos comerciais, tradutor de textos científicos, para o intérprete. Mas para o tradutor literário, que é o trabalho que eu faço na tradução literária, para o tradutor literário essa metáfora também não funciona, porque evidentemente que a forma é da maior importância na tradução literária. Então, eu não estou, a palavra para mim, não, o texto não é apenas um veículo, uma mala, um vagão de trem, que é uma outra metáfora muito conhecida do Naider, teórico da tradução. E eu não estou apenas interessado em passar uma mensagem de uma língua para outra, não, eu estou interessado em recriar um poema, em recriar um romance num outro idioma. Então, das melhores metáforas, dessas três aí, me parece que a melhor realmente é a do Oswald de Andrade, que é a ideia da canibalização. Né? Que tem muito a ver com a cultura brasileira. Tem a ver com a cultura brasileira, mas eu acho que não é só com a cultura brasileira. Eu acho que, em última análise, a tradução é um trabalho realmente intercultural. O erro das duas primeiras metáforas é que elas pensam na tradução como sendo um fenômeno que se dá de um idioma para o outro. Enquanto que, na verdade, a tradução é uma coisa que se dá de uma cultura para outra cultura. Então é uma atividade intercultural, na verdade, não somente... Não é só interlinguística. Né? E de novo, eu estou enfatizando que isso que eu estou dizendo aqui funciona, é relevante em particular para a tradução literária. Quando você está trabalhando com uma tradução técnica, uma tradução comercial, essas outras metáforas certamente funcionam. Mas no caso da tradução literária, em que a forma é de uma importância crucial, né, não dá para a gente pensar em termos de transmitir mensagens, de reutilizar materiais, não dá. É um trabalho realmente criativo. Então, você como tradutor e tradutor experiente reconhecido, eu queria saber sobre o seu posicionamento, vamos dizer assim, político. Como é o seu posicionamento no momento de exercer a sua atividade de tradutor? Se é uma coisa importante o tradutor ter o seu posicionamento fixo, se isso varia dependendo do trabalho que ele vai traduzir. Olha, bem, uma posição política é você evidentemente ter umas certas exigências éticas. Por exemplo, a exigência que o seu trabalho vai ser com o seu nome, né, que você não vai estar vendendo o seu trabalho vai ser no nome da pessoa, isso é uma exigência que eu faço, né? Que você vai ter uma remuneração minimamente digna, né? Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar, entrei em umas roubadas que eu acho que hoje em dia ninguém deve entrar, nem quando está começando, né? Você tem que ter uma exigência mínima de contrato, você tem que saber o que vai ser pago, o quanto vai ser pago, né? E evidentemente é claro que há um outro lado aí ético, que é você se recusar a aceitar trabalho, sei lá, um trabalho com um texto que está fazendo uma pregação de ódio racial, de alguma coisa preconceituosa, você pode dizer, não, eu não quero traduzir isso, me recuso. Posicionamento pessoal. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu imagino que é um dilema que às vezes a pessoa deve ter, né? Eu cito um caso de um tradutor americano, um australiano, radicado na Espanha, que é um teórico importante, que é o Anthony Pym. Ele contou que ele foi traduzir uma enciclopédia espanhola, parece, para o chinês, e tinha lá um texto que dizia que a raça branca é superior às outras. Ele disse, olha, eu estou trazendo isso para o mercado chinês. Primeiro que eu não concordo com isso, agora segundo, o seu produto vai ser rejeitado na China por motivos óbvios, né? E ele criou lá um problema. E ele tem essa posição que eu acho interessante do Pym, é isso, quer dizer, o tradutor deve intervir, né? Quando o tradutor acha que uma coisa é um descalabro, ele tem o direito de dizer, isso aqui eu não concordo, acho que não tem nada a ver isso. Bom, essa foi uma entrevista rápida, um bate-papo rápido com o Paulo Brito, tradutor e também professor aqui na Universidade da PUC. Então, Paulo, obrigado. Volta